Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nessa aula de agora então, o que a gente vai fazer vai ser continuar a estudar a derivada como função. Então na nossa aula anterior a gente parou falando das derivadas de ordem superior, né? Então a gente definiu primeiramente a segunda derivada e depois definimos aí recursivamente a derivada de ordem n. Tá? Então nesse primeiro momento o que a gente vai fazer vai ser então calcular a segunda derivada de uma função por meio da sua definição. Então, o que eu tenho aqui é uma função f de x igual a x ao cubo menos x. Então, já dando aqui essa primeira derivada, né, f de x é igual a 3x ao quadrado menos 1. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular a segunda derivada. Bom, por definição, o que a gente tem é o seguinte, né, a gente tem que o f duas linhas de x, ele é o limite quando o h tende a zero do f' de x mais h menos o f' de x sobre h. Então, se esse limite existir, então vai ser a segunda derivada. Bem, então, substituindo aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, o limite quando o h tende a zero de 3 vezes x mais h ao quadrado menos 1. Então, esse aqui é o f' de x mais h, menos o f' de x, que é 3x ao quadrado menos 1. Tudo isso sobre h. Perfeito? Bom, então, fazendo essas contas, o que a gente tem é o limite quando o h tende a zero de 3 vezes x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 1 menos 3x ao quadrado mais 1. Bom, menos 1 mais 1 vai embora. E aí, fazendo a distributiva aqui, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. Então, lembrando que tudo isso está sobre h. Então, o que a gente tem é o limite, quando h tende a zero, de 3x ao quadrado mais 6xh mais 3h ao quadrado menos 3x ao quadrado sobre h. Bom, 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado vai embora. Eu tenho h em ambas as parcelas, então posso colocar o h em evidência. Então, isso aqui ficou o limite, quando h tende a zero, de h vezes 6x mais 3h sobre h. Então, simplifica aqui o h. Então, a gente ficou com o limite de 6x mais h quando h tende a zero, só que quando h tende a zero, 6x mais 3h vai para 6x, ou seja, a segunda derivada dessa função ela é igual a 6x. Certo? Então, encontramos aqui a segunda derivada dessa função. Tá. Mais para frente, né, o que a gente vai ver é que essa segunda derivada ela é muito importante quando a gente já estiver querendo esboçar o gráfico de uma função. A segunda derivada está diretamente relacionada com a concavidade do gráfico dessa função que a gente quiser esboçar. Certo? Então, nos pontos em que a segunda derivada for positiva, a gente vai ver que a concavidade da curva, né, do gráfico da função original, a concavidade está voltada para cima. E quando a segunda derivada for negativa, a concavidade do gráfico dessa função está voltada para baixo. Certo? Sendo que nos pontos em que essa derivada for zero, que a segunda derivada for zero, serão os chamados pontos de inflexão, que serão os pontos exatamente onde a concavidade da curva irá mudar. Tá? Então, essa é uma das aplicações que a gente vai ter futuramente com relação à segunda derivada. Há uma outra interpretação também
que é bem importante, né, que é a aplicação, no caso da física, que é o seguinte, né? Bom, como a gente viu, né, a derivada, o que a gente estuda na derivada? Né? A gente estuda a taxa de variação, né, conforme os valores numéricos da nossa função variam. Né? Então, a gente viu que, dada uma equação horária, né, de um movimento uniformemente variado, a primeira derivada, né, ele dava o quê? Ele dava a velocidade desse móvel. Certo? A partir do momento em que eu derivo isso de novo, ou seja, eu estou estudando, então, a variação da velocidade. Então, conforme a velocidade varia, isso significa o quê? Significa que o móvel está acelerando ou desacelerando. Certo? Então, se eu tenho uma equação horária do movimento, né, de um movimento uniformemente variado, a primeira derivada dessa função horária é a função velocidade, perfeito? E a segunda derivada, ou seja, a derivada da velocidade, vai nos dar o quê? Vai nos dar a aceleração desse móvel. Se essa segunda derivada for constante, então o móvel ele não está acelerando, certo? Mas o mais provável é que isso varie, perfeito? Então, são essas duas interpretações que a gente tem, né? Uma aplicação que a gente vai ter direta, que a gente vai utilizar, mas tem essa outra interpretação que é bem importante aí para a segunda derivada. Beleza? Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.